sou Brena Lages e hoje aqui no canal venho contar para vocês sobre o processo de construção de uma canção, no caso dessa, a partir da letra. Quem me deu a ideia de fazer esse vídeo contando para vocês sobre como é o processo de composição de uma canção foi o André, um amigo do Balaio Canal. Ano passado, quando lancei Atrás das Cortinas, ele foi super importante para mim, me ajudando a divulgar tanto nas redes sociais do Balaio Canal, como até fazendo uma entrevista ao vivo comigo pelo Instagram. E foi aí onde eu prometi para o André que eu ia fazer um vídeo contando para vocês como foi o processo de criação dessa canção. A gente pode começar uma canção por vários caminhos. A gente pode começar pela parte melódica, a gente pode escolher o ritmo primeiro, a gente pode escolher um tema para desenvolver e criar letra e melodia ao mesmo tempo, mas o caso de Atrás das Cortinas foi letra primeiro. Então, a história é a seguinte: eu tenho uma prima no Rio de Janeiro, a Camila Lages, que é 10 anos mais nova que eu, e a gente é super parecida fisicamente, só que ela é loira e eu morena, e ela é um pouco mais alta também. E 10 anos mais nova, né, gente? Ela é linda. Mas a Camila é uma poetisa e ela tinha o costume de fazer umas postagens muito lindas no Instagram, com a poesia e imagens super modernas, urbanas do Rio de Janeiro. E eu ia seguindo a Camila. Quando chegou a pandemia, eu falei: Camila, agora que os shows estão cancelados, eu tô com muito mais tempo livre, eu tô querendo desenvolver um pouco mais a composição, eu queria pegar alguma das suas poesias para tentar musicar, o que você acha? Ela me pediu um tempo para pensar e uns dias depois ela me manda os primeiros versos que eu tenho aqui. Eu tenho o costume de escrever tudo à mão, então quando ela me mandou os versos por WhatsApp, eu escrevi num caderno. Essa era a primeira parte, tudo que está aqui em azul foi o que eu escrevi para eu me localizar, e aqui era o começo das ideias musicais. Então depois algumas coisinhas aqui em vermelho a gente foi modificando para se encaixar a parte musical, a parte melódica. Mas o texto era: o que será que tem atrás das cortinas? Frases fora da compreensão. Um grito lá no fundo que quando chega desmaia de exaustão. A veia na testa lateja dentro de um carro qualquer. JB-FM no máximo e Milton Nascimento começa a conversar versando. São 4 cantos do mundo, pelo menos foi o que pude perceber. Um dia largo o seguro, jogo a mochila nas costas e vou tentar te ver. Então, eu comecei a imaginar que a inspiração dela poderia ser minha própria vida, que isso é algo que a gente nunca conversou a respeito, né? Eu me abracei ao texto e comecei a pensar em como fazer desse texto música. E eu achei a frase: o que será que tem atrás das cortinas, uma frase muito boa, até para ser refrão ou para ser muito usada até como título da poesia, Atrás das Cortinas. E saí para caminhar com a Maia, minha cachorra, memorizando o som dessas palavras: o que será que tem atrás das cortinas? E conforme eu ia repetindo isso mentalmente, ou às vezes em voz alta, eu comecei a perceber o ritmo das palavras. O que será? O que será? O que será? Me lembra um pouco o Chico Buarque: o que será que será? Né? E eu fui repetindo: o que será que tem? O que será que tem? E comecei a sentir que poderia ser um baião. Então, o que será que tem atrás das cortinas? Tum, tum, tá, tum, tum. O que será que tem atrás das cortinas? Quando eu voltei para casa, eu decidi pegar o violão para ver para onde a gente podia ir com essa ideia, né? E eu já tinha então em mente que provavelmente o ritmo do baião seria legal. Como vocês devem saber, o violão, a nota mais grave que a gente tem, que possa dar maior peso para a nossa harmonia, é a corda Mi.
Então eu comecei testando o Mi dominante, pensando num baião, mas depois eu cheguei à conclusão de que a música tinha alguma tensão, alguma melancolia, que o modo menor poderia combinar mais com aquele clima. Então eu decidi optar pelo Mi menor e comecei, para me movimentar, comecei a fazer o 2-5-1, Fá sustenido meio diminuto, Si dominante e voltar para o Mi 7, Mi menor 7. Então, e comecei a tentar cantar aqui o mesmo ritmo, só que agora com melodia que parecesse a voz falada, algo bem próximo da fala. Então, o que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? Gostei dessa ideia e comecei a achar bem importante a frase, que ela talvez merecia ser repetida. Então, essa foi a primeira mudança que eu fiz no texto. Eu repito a primeira frase, né? E depois eu quase não modifiquei nada, a não ser eu adicionei um E, um grito lá no fundo, frases fora da compreensão e um grito lá do fundo, né? Depois aqui abaixo eu também fiz uma outra pequena alteração do pelo menos foi o que pude perceber por até onde pude perceber. Quer dizer, em algum momento a letra precisa também começar a se adequar à música, mas a minha ideia principal era não modificar nada do que a Camila tinha me enviado, então que a melodia se adequasse ao máximo à letra, e que se eu precisasse mudar alguma coisa, como vocês viram, seriam pontos que não mudam o significado do que ela escreveu, né? Apenas a rítmica para se encaixar. Então ali do nosso 2-5-1, eu saio fazendo o nosso primeiro grau aqui menor se tornar dominante, para a gente poder caminhar para o Lá, Sol, a relativa maior, quarto grau, ou melhor, 6, 6, 5, e volto para o meu Mi menor. O que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? Dominante, frases fora da compreensão e um grito lá do fundo que quando chega desmaia de exaustão. Então, até essa ligada de todas as frases para chegar um pouquinho sem ar ali no exaustão, eu acho legal, porque é como se a música ajudasse a compor aquilo que a letra já estava dizendo, né? E um grito lá do fundo que quando chega desmaia de exaustão. A próxima frase seria: a veia na testa lateja. Mas para lembrar o primeiro verso, eu trouxe de novo o que será que tem atrás das cortinas. E aí, ao invés de repetir, coloquei a veia na testa lateja dentro de um carro qualquer. E a mesma sequência. JBFM no máximo e Milton Nascimento começa a conversar versando. E aí aqui, em vez da gente ir direto para o Mi menor, a gente já vai direto para o dominante. São 4 cantos no mundo, Lá menor, até onde... Então aqui na terceira eu quis um caminho diferente. De perceber, mais tensão, Sol dominante. Um dia largo, seguro, Dó dominante. Jogo a mochila nas costas, Si dominante, pra tentar te ver. Chegamos até aqui
e mandei para Camila, ela ficou super feliz e nós duas chegamos à mesma conclusão: falta alguma coisa. Bom, aí a Camila me mandou a próxima ideia, que está anotada num outro papel, com a minha letra outra vez. Eram 2 versos, dá pra ver? Aí embaixo tem alguns acordes e tal, mas aqui são os versos que ela me mandou. Então a gente já tinha feito tudo até o Vou Tentar Te Ver. E aí vem: andando eu vou nessa estrada infinita, tô pronta para encontrar minha parte perdida. Se quiser me acompanhar, criando um laço, desfaço. Coração descalço, sem proteção, resfria. Então aqui vocês podem ver que eu mantive tudo igualzinho. A única coisa que eu tirei foi o sem proteção. Apenas por uma questão de rítmica mesmo, do caminho harmônico que eu tinha escolhido e como eu não conseguia encaixar essas 2 palavras ali. E depois, quando você diz coração descalço, resfria, quer dizer, se ele é descalço, ele é sem proteção, a gente às vezes não precisa de tantas palavras para reproduzir a ideia. Então, vamos ver como ficou. A gente chegou ali até o andando eu vou nessa estrada. Aqui, isso é a parte onde a gente está. Então, são 4 cantos no mundo, até onde pude perceber. Um dia largo, seguro, jogo a mochila nas costas pra tentar te ver. E aí, em vez de eu parar no Mi menor, outra vez eu fiz o dominante. E a gente vai pro Lá menor. Andando eu vou nessa estrada infinita. Então, do Lá menor eu pus esse acorde dominante lá com sétima. Eu sinto que pedia essa tensão, uma estrada, você anda e nunca chega. Andando eu vou nessa estrada infinita. Tô pronta pra encontrar minha parte perdida. Eu sinto que esse acorde 7+, ele traz também o clima da palavra, né? Minha parte perdida, uma coisa de sonho, de névoa. Coisinha. Eu vou em vez do dó ir pro si, que é o que eu sempre faço, do, si, mi. Não, do do eu fui pro lá dominante, depois lá, si, mi. Então vamos lá. Andando eu vou nessa estrada infinita. Tô pronta pra encontrar minha parte perdida. Se quiser me acompanhar, criando um laço, desfaço. Coração descalço, resfria. O que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? Então, essa foi a ideia. Uma outra coisa muito importante que eu faço quando eu estou pensando na melodia é escrever a letra e anotar mesmo as notas para cada sílaba, uma cifra que representa uma nota exata que está sendo cantada. E isso ajuda muito a ver se a gente está usando as notas dos acordes, né? Os acordes, o próprio nome diz, a harmonia, ele serve para harmonizar uma melodia. Então, tem umas horas muito específicas que, se eu estou mudando de Lá menor para Lá dominante, obviamente a terça está mudando. Então, se eu vou me apoiar na terça, se eu vou cantar, eu tenho que prestar muita atenção nessas pequenas mudanças para que a harmonia faça sentido, né? E que a melodia esteja realmente harmonizada e não brigando com os acordes. Eu acho que eu já mostrei tudo aqui para vocês.
da nossa criação, como foi. Agora a Camila podia me contar, né, se ela se inspirou mesmo na minha vida, nas redes sociais, qual que é a ideia dessa letra. A gente de repente podia fazer uma reunião das ideias dela com as minhas, mas da parte musical eu estou contando para vocês como foi o meu processo para criar essa melodia para as palavras da Camila. A gente ficou super feliz com o resultado e com vontade de fazer mais música, que inclusive a gente fez assim que Atrás das Cortinas foi lançado o videoclipe no YouTube. Nós duas escrevemos juntas uma nova canção que se chama Mar Delas, que eu vou apresentar para vocês o mais breve possível, mas hoje eu cumpri com o combinado com o André lá do Balaio Canal, fazendo esse vídeo explicando para vocês como foi o processo de composição de Atrás das Cortinas. E agora eu toco para vocês uma vezinha, né, para a gente terminar com música. E aí vocês me contam depois o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês querem perguntar sobre a criação. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês chegaram até aqui. E aqui vai, Atrás das Cortinas. O que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? Frases fora da compreensão e um grito lá do fundo que quando chega desmaia de exaustão. O que será que tem atrás das cortinas? Aveia na testa lateja dentro de um carro qualquer. JBFM no máximo e Milton Nascimento começa a conversar versando. São 4 cantos no mundo até onde pude perceber. Um dia largo seguro, jogo a mochila nas costas pra tentar te ver. Andando eu vou nessa estrada infinita. Tô pronta pra encontrar minha parte perdida. Se quiser me acompanhar, criando um laço, desfaço, coração descalço, resfriar. O que será que tem atrás das cortinas? 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 Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam também de ouvir no Spotify ou aqui mesmo no YouTube o videoclipe que a gente fez em Guanacaste. Tem cenas bonitas na praia, na parte mais rural, entre os pastos. Tem algumas cenas na estradinha que eu adoro, alguma trilha também que vai até a praia, alguns animais, algumas cenas bem guanacastecas, porque a região de Guanacaste, onde eu vivo, é uma região muito rural com praia. E eu gosto muito desse clima. É uma aventura para chegar nos lugares. Nosso carro é um Trooper 88 que está lá no vídeo. E acho que vocês vão curtir. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me avisem. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!